Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a escuridão dos ingratos mortos-vivos. Esse estudo está baseado em Isaías capítulo 8, versos 16 a 22. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso texto de hoje vai mencionar que o rei Acaz, ele havia cometido um grande problema, um grande erro dentro da sua história. Não apenas ele não confiava em Deus o Senhor, mas ele também lançou mão de todo tipo de adoração pagã que você pudesse imaginar. O que havia de ideias, principalmente dentro do ocultismo, do misticismo, da feitiçaria, ele lançou mão. Ele viu um altar, por exemplo, muito bonito lá em Damasco. E ele resolveu tirar o modelo daquele altar e mandou construir um outro igual para ele lá em Jerusalém. A Bíblia vai dizer claramente que ele queimou os próprios filhos em sacrifício às divindades pagãs. Ele simplesmente viveu a sua história tendo como base a religião pagã, principalmente o ocultismo, a feitiçaria. Ele consultava os espíritos dos mortos, por assim dizer. O que acaba acontecendo aqui na história dele é que Isaías vai deixar claro que um dos grandes problemas que estavam resultando desse estilo ou dessa linha de religiosidade que havia sido adotada pelo rei Acaz é que ele agora já não era mais capaz de poder confiar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor para ele era pouco, porque dentro do misticismo, do ocultismo, ele encontrava algumas coisas que mexiam muito principalmente com o seu espírito, com os sentidos da sua própria existência. E ele gostava daquilo, eram cultos, eram festividades que eram muito voltadas para o aspecto carnal do ser humano. Havia muita sensualidade, havia um foco muito grande naquilo que era o próprio consumismo da época, porque ele consultava os espíritos para poder saber se ele teria mais lucro fazendo isso ou aquilo, se ele conseguiria a vitória sobre seus inimigos seguindo por aqui ou por ali. E por mais que tudo isso fosse uma grande enganação provida pelo inimigo das nossas almas, ele havia sido completamente envolvido por essa situação, havia sido enganado por isso. E nós precisamos estar realmente alertas em relação a isso, porque isso não era apenas um problema da época do Acaz. Se você olhar e for muito honesto com o que está acontecendo com a nossa sociedade pós-moderna hoje, nós encontramos a mesma situação acontecendo hoje em dia, só que com outros nomes. Nós não vemos mais pessoas adorando Baal, Asterote, Moloque, entre outros deuses lá de Canaã. Mas as mesmas situações, as mesmas circunstâncias com uma roupagem pós-moderna acontece hoje. Eu não quero nem falar, por exemplo, a respeito da feitiçaria que hoje em dia tem voltado, bruxaria. A grande quantidade hoje de pessoas que têm ido para as florestas para poderem abraçar árvores e tirar delas a energia vital que vem da terra. Pessoas que realmente têm praticado bruxaria. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, em alguns lugares da velha Europa, que já foi a Europa cristã, existem mais pessoas que hoje em dia estão com práticas de feitiçaria, de bruxaria, do que pessoas que estão frequentando as igrejas cristãs. Nós estamos, parece que, voltando para um período de escuridão, sem o conhecimento da palavra do Senhor. O Senhor Deus, ele vai deixar claro para a gente que isso é considerado como uma abominação aos olhos do Senhor. Aí você vai dizer, pastor, ainda bem que a gente está vacinado contra isso, né? Então, e o que falar dos filmes, das séries, das telenovelas, das músicas que a gente acaba ouvindo e que traz essas mesmas ideias para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares, diante dos nossos filhos? Que tipo de filtro a gente tem colocado para poder impedir que esse tipo de ideias cheguem dentro do nosso lar? De alguma maneira, sempre que nós deixamos que esse tipo de influência venha sobre os nossos filhos, nós estamos seguindo exatamente os mesmos passos do rei Acaz,
que ao invés de seguir o conselho do Senhor, resolveu seguir o caminho do paganismo. Eu gostaria hoje de fazer uma oração toda especial, pedindo ao Senhor Deus para que nos dê o discernimento necessário, para que nós tenhamos a possibilidade de poder construir um filtro, para que a Bíblia, a palavra de Deus, tenha destaque dentro do nosso lar. E não aquilo que tem sido apregoado pelas mídias, e não só pelas mídias, pela internet, e para tudo aquilo que a gente tem visto hoje em dia de bombardeio sobre o nosso lar, sobre a nossa família, com a crença da imortalidade da alma. Não se esqueça que esse será um elemento que será fundamental para poder enganar as pessoas no tempo do fim. E eu gostaria de orar para que Deus nos ajudasse a poder viver a nossa vida tendo como foco aquilo que é a palavra do Senhor e não nos deixarmos ser enganados pela velha serpente que continua dizendo, certamente não morrerás. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem um plano para nós. O rei Acás se deixou enganar pelas divindades pagãs do seu tempo, principalmente pela feitiçaria, pelo ocultismo. Hoje, Pai, com uma roupagem diferente, essas mesmas circunstâncias, essas mesmas crenças e filosofias e ideologias têm entrado dentro dos nossos lares, diante dos nossos filhos, através das mídias. Ajuda-nos a termos um filtro bem estabelecido para impedir que essas coisas aconteçam, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?